Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés está à espera de Ismael, que quando chega logo revoltado, pega no cangote dele e já começa a lhe questionar como que ele teve coragem de fazer o que ele fez com a Efsu, e o Atés fica calado e o Ismael continua interrogando ele revoltado e manda ele lhe responder como que ele teve coragem de fazer tudo isso com a Efsun. O Atés, em forma de deboche, diz que ela fez também a mesma coisa com ele, e depois o Ismael diz a ele que ele é um bastardo e como é que ele tem coragem de seguir ainda falando assim. O Atés empurra ele e diz que já basta tudo isso, porque isso é algo ali que já passou e que ele se arrepende muito de tudo isso, mas é passado e que não tem mais o que fazer. O Ismael, revoltado, diz a ele que é muito bom ele ficar distante da Efsun e que vai prometer para ele que se ele voltar a ir atrás dela, ele vai acabar com ele. O Atés diz a ele que tá bom, que não se preocupe, pergunta a ele se isso é tudo que ele tem para falar. O Ismael fica calado e o Atés diz que se isso é tudo, que ele vai embora dali. O Ismael fica um tempinho em silêncio, depois diz a ele que está sentindo muita pena da Barra porque ele usou ela e agora lhe despreza. O Atés agora vira homem, fica bravo ali e diz ao Ismael que ele não volte a falar da Barra porque ele não tá nem aí o que ele quer falar sobre a Efsu, mas que ele nunca mais volte a falar o nome da Barra. Ismael fica calado e ele continua dizendo ao Ismael que nunca mais ele fale o nome da Barra. O Ismael lhe encara e diz a ele que nunca irá permitir que ele faça nenhum tipo de mal, tanto para Efsu, nem muito menos contra a Barra. Depois eles dois ficam se encarando, então o Ismael decide ir embora. A cena depois vai lá para o Mehmet, que está conversando com a Izete, e ele está revoltado, dizendo que como ele pôde ter sido tão cego em não ter visto que ele, o Atés, estava usando as suas filhas desse jeito. A Izete diz a ele que sim, e que parece até que logo depois de tanto esse tempo, eles nunca conheceram ele, o Atés, de verdade. O Mehmet continua revoltado e a Izete diz a ele que esse sujeito vai ter que explicar tudo isso que ele fez tanto contra sua filha e contra a Barra. O Mehmet pede a ela que, por favor, que ela não se meta nisso e que não fale nada com o Atés. A Izete pergunta a ele como que ele pode dizer isso, porque logo depois que tudo isso que aconteceu, ele quer mesmo que ela fique ali de braços cruzados. Ele diz a ela que não é isso, mas pede que ela fique tranquila, que ela não se preocupe, porque ele mesmo vai se encarregar de tudo isso. Pessoal, antes que eu dê continuidade aqui, eu quero fazer apenas uma pergunta aqui para vocês. Na sua opinião, você acha que o Atés deveria de fato ali ficar com quem? Com a Efsu ou com a Barra? Deixa a tua opinião nos comentários aí, porque eu vi aqui alguns comentários, fiquei um pouco confuso, mas deixa aí a tua opinião com quem o Atés deveria ficar, se com a Barra ou com a Efsu. E não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, para que assim você não perca nada de novo que ainda vem aí nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. A Efsun chega na Nuran, já vai perguntando se a Barra está ali, então a Nuran responde a ela que sim, que está lá dentro e que ela nem pense de ir lá fazer nenhum tipo de raiva a ela. A Efsun fica calada e a Nuran continua dizendo a ela que ela não vai aperrear a Barra porque ela está muito mal e espera que isso passe logo. A Efsun continua em silêncio e a Nuran agora se revolta e diz que está cansada de tudo isso e começa a gritar chamando a Barra e diz a Efsun que agora vai conversar com ela porque não está aguentando tudo isso. Barra, ao chegar, a Nuran pede a ela que por favor que ela venha ali e se sente. A Nuran percebe que esse clima entre as duas está muito ruim, então ela pede a mão das duas. A Efsun até fica ali tentando resistir, mas ela pede novamente que lhe dê a mão e depois diz que elas duas são seus bebês e que o coração dela é justamente para todas duas. Ela continua revoltada dizendo que nada e ninguém vai poder fazer nenhum tipo de dano a elas duas porque ela nunca vai permitir isso. A Nuran começa a aconselhar elas duas que elas duas são sua filha e que ela não pode deixar que nenhum mal aconteça com nenhuma delas duas e que tudo isso aí está deixando tanto ela, a Nuran, quanto elas duas ali muito tristes. Então a Efsu, dando uma de forte ali e com o coração muito duro, ela pergunta a Nuran quem é que está sofrendo ali porque ela mesma não está. Elas ficam em silêncio e a Efsu continua dizendo que ela não está triste, apenas ela ficou triste no passado, mas que agora não importa para ela mais, nem muito menos o Atés.
Ela continua dizendo que ela mesma se recorda que ela falou várias coisas para ela porque ele lhe decepcionou muito. Ela continua dizendo que ela mesma falou para ela que ele estava sim lhe rodeando ali e ela todas as vezes disse a ela que ela estava confundindo as coisas. Elas duas continuam em silêncio e a Efsun grita ali falando que agora sim ela vê ali quem de fato é o culpado. Bahá e Anuran continuam em silêncio e Efsun diz que agora elas estão vendo com seus próprios olhos que o próprio Atés é o culpado porque ele mesmo admitiu tudo isso. A Bahá agora se revolta e diz a Efsun que ela se cale. Efsun fica em silêncio e Anuran também, e a Bahá continua ali com os olhos cheios de lágrimas dizendo um monte de coisa e diz que também está doendo muito nela, mas que por favor que ela pare de lhe irritar. Depois ela diz a Anuran que sente muito, mas que ela não quer falar sobre isso, sobre nada e nem com ninguém. Depois a Bahá diz um monte de coisa com a Efsun, diz que não está mais aguentando tudo isso e que ela se recorde de todas as suas mentiras. Depois a Bahá simplesmente se levanta e vai embora. Logo depois que ela sai, a Anuran fica se lamentando, dizendo que a Bahá está ferida e que ela está sofrendo muito com tudo isso, e a Efsun todas as horas ali tentando dar uma de durona e diz que sim, que acredita que a Bahá está sofrendo muito, mas que ela, a Efsun, não está sentindo nada. A Anuran fica observando ali o quão ruim a Efsun é e a Efsun diz a ela que é verdade tudo o que ela está dizendo, que nada vai lhe ferir. Depois se levanta e vai embora, deixando a Anuran ali, muito pensativa. Logo depois a Anuran falta paciência nela, então ela vai até a casa do Atés. Ao chegar lá, ela começa a sabugar a porta ali, chamando pelo Atés, que escuta e percebe que é justamente ela, a Anuran, que está ali. Ele respira fundo porque sabe que a baderna agora vai começar, então ele vai lá, abre a porta e dá de cara com a Anuran, que já vai dizendo logo a ele que eles dois vão ter que conversar e que não precisa nem convidar ela para entrar, porque ela já entrou. O Atés atrás dela já vai dizendo que sabe muito bem o que é que ela veio ali para dizer a ele, e ela diz que bom que você já sabe mesmo, porque tudo que ele fez com sua filha, isso aí não tem perdão, e que promete para ele que vai fazer o que for possível para arruinar com ele e que ele de forma nenhuma vai se casar com sua filha, porque eles não vão permitir isso. E ela diz para ele que veio ali só para dizer isso e depois já vai saindo para ir embora. Só que antes que ela saia, o Atés diz que não está surpreendido com nada que ela está dizendo, então ela volta, fica zoiudo olhando para ele, e ele diz que não está surpreendido com nada porque eles mesmos fizeram de tudo para que ele e a Bahá se separassem. A Anuran, revoltada, lhe questiona e pergunta do que ele está falando e se agora ele vai querer dizer que tudo isso agora é culpa dela. Ele diz que sim, que em partes todos eles ali têm culpa e que ele só aturou tudo isso porque ele adora a Bahá. A Anuran fica pensativa com as palavras dele, então ele continua dizendo um monte de coisa que ela mesma sempre tratou a Bahá ali como se fosse uma menina adotada, e depois pede a ela que seja sincera para que ela veio ali, se ela veio de fato pela Bahá ou pela Efsun. A Anuran, por sua vez, fica um tempinho ali toda perdida sem saber o que responder nesse momento para o Atés, então ela fica pensativa, o Atés fica também lhe encarando. Depois ela então pergunta a ele o porquê que ele está falando isso e o que isso tem a ver com a conversa deles dois ali, e pergunta que por amor de Alá se ele está ouvindo o que é que ele está falando. Ele diz que não tem mais nada para falar com ela porque tudo que ele queria dizer era apenas isso, e ele já disse. Ela, revoltada, diz que sim, que se essa é a última coisa que ele tem para dizer, a última coisa que ela vai falar para ele é que pode jurar, pode garantir que ele nunca vai casar com nenhuma de suas filhas. O Atés fica em silêncio e quando a Anuran vai saindo, então ele chama por ela, e quando ela olha para ele, ele diz a ela que nem ela, nem ninguém, nem muito menos a Efsun vai conseguir separar ele da Bahá. A Anuran, também revoltada, olha para ele e diz que isso é o que iremos ver. Depois que a Anuran, agora sim, ela vai embora, então Atés toma a decisão de ir lá onde a Bahá está, e ao chegar na casa dela, ele começa a bater no seu quartinho e pedindo a ela que saia, que por favor
favor, eles dois precisam conversar para que ele explique tudo a ela. E a Barra não sai, mas fica detrás da porta ali, escutando tudo que ele está falando, e diz que não pode perdoar, nem muito menos dar a oportunidade a ele para que eles venham conversar, porque ele fez uma covardia muito grande com ela, mas ele continua insistindo para que, por favor, que ele abra, para que eles possam conversar. Só que nesse exato momento, quando a Uliá percebe que ele está ali, então pergunta o que é que ele está fazendo na casa dela, e ele diz que não é nenhum delinquente, e ela continua dizendo a ele que agora mesmo ele vai embora da casa dela, porque ele está em sua residência, e ele continua dizendo que não é nenhum delinquente, que está ali apenas para conversar com a Barra e que ninguém vai lhe impedir. A Uliá agora se revolta e diz a ele que não é bem assim, que ele está totalmente errado e que não vai deixar de forma nenhuma que ele venha ali irritar a Barra, fazê-la sofrer, e ordena que ele está na casa dela e que ele vá embora agora mesmo ou ela vai chamar a polícia para ele. Ele continua revoltado, dizendo que não vai embora dali de jeito nenhum. Então é quando a Uliá, revoltada, manda que o Eritin ligue para a polícia para que venham imediatamente até ele. O Eritin não quer chamar a polícia porque sabe que ali é uma questão de casal e que eles precisam conversar, só que ele tem que obedecer o que a Uliá está mandando. Então ele sai para ligar para a polícia, e é aí quando a Barra pede que, por favor, que ele, o Atés, vá embora, porque senão ele vai preso. Ele até tenta conversar com ela, só que ela diz que não, que ele vai embora agora mesmo. Então é justamente isso que ele faz. Ele vai saindo, passa pela Uliá, que olha para ele revoltada, diz que sim, que ele vai embora e que nunca mais ele volte ali. É isso aí, pessoal. Não esquece que todos os dias temos vídeos novos, o que de fato vai acontecer em Essa é Minha Vida. E é muito fácil de você receber tudo isso em primeira mão. Basta você deixar aí o seu gostei, se inscrever em nosso canal, deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, e você não vai perder nada de novo em primeira mão que ainda vai acontecer em Essa é Minha Vida. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.